Olá, pessoal. Eu sou Carla Fiais, professora da disciplina Psicologia Escolar do Unifasb, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, bem difundido, né, na sociedade, que é o bullying e o cyberbullying. E a gente vai tentar entender os impactos, né, dessa violência no ambiente escolar, tá? Então, para a gente começar, eu queria trouxe para vocês aqui uma tirinha da Turma da Mônica para a gente poder pensar um pouquinho. Será que isso aqui é bullying? Né? Bullying é um termo tão popular hoje em dia na sociedade. Será que a gente sabe mesmo o que é bullying? Então aqui vem alguém falando: hoje eu quero brigar. O primeiro cara da minha altura que eu encontrar vai apanhar. Não gosto de bater em baixinhos. E aí o Cebolinha e o Cascão, né, dão um jeito, solucionam o problema e evitam o ataque. E aí eu pergunto para vocês acham que isso aqui é bullying? Um minutinho para pensar. Bom, então vamos para a definição do que é bullying, né? Então, bullying é um termo de origem inglesa, né? Vem do inglês, que bully em inglês significa valentão, né? Que seria tirano, brigão. A gente não fez uma tradução muito, assim, uma tradução exata para o português e a gente utiliza o termo bullying mesmo, né? Que seriam as agressões que pessoas, né, valentes, brigonas, costumam fazer em outras. Então a gente tem, né, como definição de bullying, sendo todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa, sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. Sim, é uma definição longa que tenta abarcar, né, as características do bullying, né, ao longo dela. Então, para começar, é uma atitude agressiva, que pode ser verbal ou pode ser física, tá? E aí a gente agora tem um outro tipo que também é o virtual, né, que pode acontecer através de exposição de imagens, por exemplo, né? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, qual é a característica principal dela? É ser intencional e repetitiva. E aí, se a gente voltasse lá, né, para ver o quadrinho, a gente vai ver que há uma intencionalidade ali, né? Mas no caso específico daquela tirinha, aquele menino não faz a agressão de forma repetitiva com o Cebolinha e com o Cascão, né? Então, a gente poderia dizer que ali não é um caso de bullying, né? Se acontecesse deles apanharem, seria uma situação muito pontual, né? Isso, uma briga, por exemplo, que acontece na escola entre duas crianças, né, ou adolescentes, não caracteriza bullying, né, a briga em si, né? Mas o que caracterizaria bullying seria se aqueles ataques àquele sujeito, né, a uma das pessoas ali, fosse constante, se aquele sujeito se sentisse de uma forma inferior, sem poder revidar adequadamente. Há também as características, né, que pode, por exemplo, ser mais de uma pessoa praticando o bullying. Muitas vezes, inclusive, um aluno, por exemplo, é escolhido na escola para sofrer o bullying, né? Uma outra questão importante, né, que geralmente a gente se refere a bullying, aquelas atitudes que acontecem no ambiente escolar, né? Geralmente, quando ela acontece em outros espaços, como, por exemplo, com pessoas adultas no trabalho, a gente vai utilizar outras nomenclaturas, né? Como, por exemplo, assédio, né? Assédio moral, né? E outros termos também, a depender da situação específica. Então, a gente diferencia, né? O bullying, geralmente ele é praticado com um outro aluno, né? Essa é a característica mais frequente, tá? E essa pessoa, ela geralmente não tem a capacidade de se defender, tá? Tem geralmente essa relação desigual de forças ou de poder, tá? Geralmente o bullying ele vai implicar em danos físicos, porque pode, né, ocorrer, muitas vezes acontece a violência física, às vezes começa com situações muito simples, né, um tapinha na orelha, o chute, né, já é um sinal mais avançado, mas em alguns casos pode levar mesmo a uma situação bem grave, bem mais complexa,
e levar a ferimentos graves da pessoa, né? E também o bullying ele tem consequências psicológicas. Talvez uma das principais, né, seja que a pessoa sofre muito sozinha, né? Às vezes ela começa até a acreditar que é merecedora daqueles insultos, né? Quando alguém, por exemplo, fala de uma característica física, né? Fala do nariz daquela pessoa, da orelha, fala da cor da pele, né? Que a pessoa é negra, do cabelo, né? Ou de qualquer outra característica que a pessoa tenha. Mas é muito importante, quando a gente fala assim, né? Eu começo a citar alguns exemplos de pessoas que são mais alvos, né? De bullying, uma pessoa obesa, por exemplo, né? São pessoas realmente que são mais alvos, mas a gente precisa entender que o bullying ele não é um fenômeno à parte da sociedade, né? Ele faz parte de um fenômeno muito maior, né? Que é o fenômeno da violência urbana, tá? Só que ela se expressa num ambiente, né, mais específico que é a escola. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que é muito violenta, né? Que é muito preconceituosa, que é racista. E geralmente as pessoas que são atingidas pelo bullying são pessoas que são consideradas, né, como pessoas inferiores pela sociedade, como pessoas que merecem, né, ouvir insultos, que muitas vezes são insultadas no dia a dia. Então, às vezes, aquele aluno, né, aquela pessoa que pratica o bullying, ou ele muitas vezes ele é vítima, né, de bullying também, ou já foi, ou ele vive num ambiente em que é considerado normal agredir o outro, né? E ele também vive num ambiente em que se acredita que né, que você pode agredir o outro, né, por causa das características daquela pessoa. Mas é importante a gente lembrar, né, que ninguém é merecedor de uma violência, né, de qualquer tipo que seja. A gente precisa desenvolver, e aí a psicologia entra de uma forma muito clara, né, na defesa, no trabalho, para o entendimento de que não existem formas perfeitas, não existem formas ideais de se ser, né? O ideal, na verdade, é o respeito às diferenças. Todos nós somos diferentes. E aí eu já entro até com uma dica, né, de um filme que eu acho que eu já comentei em alguma aula, que é aquele filme Extraordinário. Recomendo a vocês assistirem, porque é a história de um menino que tem uma aparência, né, diferente. Ele teve algumas malformações, né, faciais e por conta disso fez várias cirurgias para tentar mudar. É claro que é um filme, não é baseado numa história real, mas é um filme belíssimo. Tem um livro também e é recente, relativamente recente o filme, com a Julia Roberts. Então eu recomendo muito porque ele aborda muito bem esse tema do bullying. Mas vamos continuar, tá? Então, para a gente ter ideia, né, esse fenômeno é um fenômeno que tem um impacto muito grande no mundo inteiro. A ONU fez um estudo em 2016 e nesse estudo a ONU identificou que cerca de metade das crianças no mundo já sofreram bullying, né? Esse mesmo relatório da ONU mostrou que aqui no Brasil cerca de 43% dos alunos já sofreram bullying em algum momento. Os dados do PISA, né, que é aquela avaliação que é anual, que a gente já discutiu sobre ela lá no início, né, do semestre, vai trazer outros dados dizendo que seria cerca de 10% dos brasileiros, mas ainda assim são dados que informam que é um fenômeno muito presente nas nossas escolas, né? Independente do tipo de escola que seja, ele está sempre você vai encontrar, né, a situação de bullying nas escolas, né? Talvez algumas incidam menos, outras mais, mas você vai encontrar em escolas públicas, escolas privadas, né? Independente do poder aquisitivo dos alunos. Também é importante falar que não depende necessariamente do aluno ter alguma característica considerada como desvantajosa para poder ser alvo de bullying. O bullying pode ser direcionado para qualquer pessoa, né? Inclusive, às vezes, uma pessoa que tem uma aparência, né, mais bonita do que a maioria também pode ser alvo de bullying, né? A gente também precisa considerar que existem diferenças nas formas de bullying que são praticadas por meninos e por meninas. Geralmente os meninos usam mais a força física, enquanto que as meninas usam mais terror psicológico, manipulando às vezes as outras colegas, todas contra uma das meninas especificamente.
Tem uma série na Netflix que vale muito a pena assistir, que é Sex Education, e lá tem uma das meninas, das protagonistas, que ela sofre bullying, né? Ela é excluída, ela tem toda uma... É até um exemplo bem interessante, né? Falando de como as pessoas inventaram, né? Uma história sobre ela, pejorativa, e por conta disso ela vive o tempo todo sendo insultada pelos colegas na escola. Então, aqui no Brasil, a gente não discute tão abertamente sobre isso. O que a gente observa é que, nos casos em que acontecem nas escolas privadas, eles muitas vezes são abafados. Inclusive, tem alguns dados que mostram que a maior parte dos casos que foram denunciados foram das escolas públicas. Não significa que acontece nas escolas públicas e não acontece nas privadas, mas tem essa característica peculiar, né, do nosso país, que é de proteger, entre aspas, né, as pessoas com poder aquisitivo mais alto, e isso faz com que muitos dados, né, relativos ao que acontece nas escolas privadas não sejam publicizados, tá? Um outro dado que a ONU traz é que no mundo é mais comum o bullying entre crianças de idade escolar, né, e em países pobres, né, mais comum, e meninos são mais vítimas e crianças pequenas também são mais vítimas do que as mais velhas, né? Então, temos esses dados aqui. Mas, enfim, relacionado à questão da instituição, que a gente, embora esteja presente em todos os ambientes, talvez o fator, né, que deixe, né, ou que faça com que uma instituição tenha uma frequência maior do que outras, né, em relação a dados sobre bullying, é a postura que cada instituição tem diante dos casos, né? Se ela se movimenta, se ela busca, né, evitar, se procura promover campanhas, né, de minimização, de discutir o tema, ou se ela abafa os casos mesmo, não fala sobre o assunto. Então, isso aqui é diferenciar. Aqui eu trouxe, né, para a gente falar bem rapidamente, alguns casos, falando da implicação, que a implicação do bullying, ele pode ser bem grave, né? Alguns alunos que vivenciam a situação de bullying, em alguns casos, talvez até associados com questões de diagnóstico, né, psiquiátrico mesmo, de algum modo, às vezes retornam à escola de uma forma para praticar um nível de violência ainda maior, né? Então, todo mundo conhece os casos, né, que acontecem com uma certa frequência nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também acontece. A gente teve um caso que aconteceu em Suzano no ano passado, que foi bem divulgado e foi bem crítico, que foi o caso de um menino que voltou à escola que ele estudava, né? Ele e um amigo. Então, um menino de 17 anos com um amigo de 25, ambos eram ex-alunos da escola, e eles atacaram, né, vários alunos, acabaram 9, né, morrendo e 11 ficaram feridos. Dentre esses 9, né, estavam os próprios autores do crime, então foram 7 que morreram, que eles foram assassinados, e mais 2. Um outro caso, né, essa aqui foi escola pública em São Paulo, tem pouco mais de um ano. O outro caso foi um colégio particular lá em Goiânia, que foi em 2017, em que deixou 2 pessoas, né, 2 alunos morreram e 4 ficaram feridos. O autor foi um aluno de 14 anos, apoiado por um colega também, que ele alegou que era vítima de bullying, né? Pegou a arma dos pais, que eram policiais, e aí ele cometeu o crime. Embora hajam discussões que ele provavelmente tinha, né, algum transtorno associado. Então, a gente vê que em ambos os casos e tantos outros, né, geralmente esses ataques são feitos, né, a própria escola em que o aluno estudou, muitos deles relatam que foram vítimas de bullying, alguns nem chegam, né, a sobreviver, mas há sempre um histórico relacionado, né, não é uma escola escolhida aleatoriamente. Então, é preciso, né, fazer uma discussão séria sobre esse assunto, porque pode ter impactos muito maiores do que a gente imagina, tá? Aqui no Brasil, em 2015, a ex-presidente, né, Dilma Rousseff sancionou a lei
13.185, que se refere a um programa, né, de combate à intimidação sistemática do bullying. E assim, o objetivo dessa lei é justamente promover a divulgação de dados, né, de relatórios semestrais com esses dados, com o objetivo de intimidar mesmo a prática do bullying. E aqueles nessa lei vai ter vários dados interessantes, eu coloquei à disposição para vocês lá no AVEF, então vocês podem baixar, não é uma lei muito longa, então vale a pena ler, tá? Então ele vai dizer, né, vai falar dos tipos de bullying, falando que caracteriza-se a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda também ataques físicos, né, que a gente já comentou, né, um tapinha, às vezes um ataque mais severo mesmo, insultos pessoais, né, de ficar humilhando aquela pessoa, falando palavras pejorativas, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Então, não é brincadeira, gente, essa coisa de colocar um apelido que seja incômodo para aquela pessoa, se aquela pessoa não está se sentindo bem, se ela está se sentindo ofendida, aquilo, e se as pessoas, né, os colegas insistem, isso é prática de bullying. Algumas escolas, inclusive, têm adotado, né, a prática de não colocar nenhum tipo de apelido, chamar a pessoa pelo nome e ponto final. Eu acho um extremo, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem um colega, né, uma coleguinha chamada Maria Eduarda, todo mundo chama de Duda. Não é um apelido pejorativo. E aí, às vezes, a escola diz, não, o nome dela é Maria Eduarda, não pode chamar de Duda, não pode chamar de Juninho, né? Não pode chamar de, né, nenhum né, Benjamin, enfim. Então, são algumas práticas adotadas por algumas escolas, que eu já acho no extremo. Mas, enfim, o importante é fazer a discussão sobre o que é o bullying, por que não é aceitável, né, chamar uma pessoa de um nome que ela não gosta, né? Bocão, cabeça, né, etc., que são relacionados com características da pessoa, às vezes. Ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, às vezes são muito observados nas paredes da escola, principalmente nos banheiros. Então, a pessoa entra no banheiro, né, para urinar e encontra na porta, né, uma frase, né, que está criticando, né, ela, fazendo algum comentário pejorativo. Expressões preconceituosas também. É importante lembrar assim, que muitos alunos, né, homossexuais são agredidos diariamente com apelidos, né, com expressões preconceituosas, inclusive às vezes até permitidas, né, pelos próprios professores, e isso configura bullying também, tá? Isolamento social consciente e premeditado, ou seja, as pessoas combinam de ninguém brincar com aquela criança, ou de ninguém sentar perto dela, ou de ninguém chamar ela para participar do grupo. E pilhérias. Pilhérias é o quê? São piadas, né? Você fica fazendo chacota, brincadeira com a pessoa. E lembrando, né, que bullying não é brincadeira. Se aquela pessoa não está se divertindo, não é brincadeira, ela está incomodada, é bullying. E aí, dentro dessa lei, tem alguns objetivos do programa, né? Que eu não coloquei todos aqui, mas coloquei os primeiros. Então, o primeiro deles é prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, né, em toda a sociedade. Então, o objetivo é discutir com toda a sociedade, né, não é só na escola, para evitar, inclusive, muitas vezes, a discussão fora da escola funciona muito bem para evitar que ela aconteça lá dentro. Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, né? Então, eu vejo muito aqui nessas ações a possibilidade do psicólogo fazer esse trabalho, né? De capacitar os docentes, né? De falar como pode se prevenir, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Então, essa disseminação de campanhas ela é essencial para poder sensibilizar, né, as pessoas, instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. Muitas vezes os pais, né, a família não sabe o que fazer e às vezes até culpabiliza o próprio estudante, né, por não ter contado ou por ter sofrido a violência, né? Às vezes faz orientações inadequadas, como por exemplo, fique quieto, não dê atenção. Isso não é bom, porque isso faz com que o agressor continue agredindo, né? Se a pessoa
permanece ali presente, né? Ou então pedir para a pessoa devolver, né? Uma frase muito típica, né, do nosso país é aquela história de se você voltar apanhado, apanha também. E aí, então, a violência, ela gera violência, né? Você não resolve um problema fazendo violência. E se aquela pessoa que agrediu seu filho for maior do que ela, for mais forte, e se forem vários, né? Qual o risco que você está colocando o seu filho, né? Você está ensinando ele ou a mentir, né? Não chegar em casa e não contar que foi agredido, ou você está ensinando ele a correr um risco grande até de morte, né? No caso extremo. Então, o ideal mesmo seria comunicar, né, aos responsáveis na escola, procurar quem pode dar apoio, um professor, né, para evitar que a prática permaneça. E também orientar de forma bem concreta, né? Evite ficar num lugar sozinho, em que ninguém veja que você vai ser agredido. Evite se aproximar dessa pessoa que é agressora, porque ela pode te agredir de novo, né? Especialmente quando ninguém estiver olhando. Então, são orientações muito mais válidas e concretas, né? Que vão dar um resultado melhor do que orientar a pessoa a enfrentar sozinha aquela violência. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Então, gente, assim, o bullying, né, em si, algumas das práticas dele são consideradas como crimes, né? Então, é muito importante dar orientação para essas famílias, para que elas procurem, né, fazer denúncia mesmo nos casos, né, que foram devidos, assistência psicológica, social também, né, que entra muito a gente para dar o suporte a essa criança, esse adolescente, e às vezes o impacto psicológico é muito extenso, né? Então precisa, às vezes, de haver uma reorientação mesmo de conduta para essa pessoa lidar às vezes, com as agressões que foram sofridas ao longo, às vezes, de anos, né? E a classificação, né? Então, quais seriam os tipos de bullying? Os principais tipos são verbal, né? Que é insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Moral, que é quando há uma difamação, calúnia, disseminação de rumores, que é o caso que eu falei de lá da menina do Sex Education, né? Que falaram que ela tinha feito uma determinada coisa numa festa. Não vou dar maiores spoilers, mas o dela foi exatamente esse, né? Inclusive, ela era apelidada por conta dessa situação, desse rumor que foi inventado. Sexual, que é assediar, induzir ou abusar, né, sexualmente. Social, quando né, a pessoa ignora, isola, exclui aquela pessoa. Psicológica, seria perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Em alguns casos, é bem cruel até, né, essa situação, porque por exemplo, às vezes o aluno que é o bully, né, que é o agressor mesmo, às vezes ele não agride a pessoa, ele faz com que outra pessoa agrida aquele outro aluno que ele quer que seja agredido. Como assim, né? Às vezes ele incita outra pessoa que ele sabe que tem medo, né, de ser vítima também, a agredir outra pessoa. Outro dia eu ouvi um caso desse, em que na escola, um dos meninos que era bem dominador com todos os outros, fez com que o melhor amigo agredisse o próprio colega, né? E fez ele bater e ficou ao redor, olhando, todos olhando, e ele dizendo, bata, você tem que bater. Ele disse, mas não vou. E como era criança, acabou cedendo e batendo no melhor amigo, né? Então, é uma violência de ordem psicológica, né, bem, e física, né, nesse caso o menino sofreu, o melhor amigo, né, que bateu, estava sofrendo a violência psicológica e o outro sofreu ambas, né, psicológica e física, socar, chutar, bater. Material, né, que vai acontecer, a gente observa em vários filmes americanos relatos, né, do menino, né, sendo roubado o lanche, né, tendo seus pertences destruídos, roubados, enfim. E virtual, que é um outro tipo, né, mais recente, que a pessoa vai fazer depreciação, enviar mensagens intrusivas da intimidade, vai enviar ou adulterar fotos, né, coloca o rosto com um corpo diferente, ou outro tipo de adulteração.
adultera, às vezes, também dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Né? Há casos, por exemplo, em que a pessoa invade a conta daquela pessoa, né, da vítima, e vai mandar mensagens constrangedoras para outras pessoas, deixando aquela pessoa numa situação bem complicada, né? Então, na verdade, o bullying virtual, ele tem outras características um pouco diferenciadas até do bullying, né? O bullying ele é mais presencial. O cyberbullying, né? A gente diria assim que a definição dele é que é uma prática do bullying que utiliza as redes sociais, né? Então, aquela violência, né? Ela só está num ambiente diferente, né? Mas, na verdade, o cyberbullying tem suas características específicas, né? O que é que o cyberbullying tem em comum com o bullying, né? Primeiro, é o comportamento intencional de perturbar, intimidar ou agredir, né? Aquela pessoa, a vítima. O segundo caráter é a repetitividade, ou seja, aquela violência praticada de forma repetitiva. E o terceiro é o desequilíbrio de poder entre os atores envolvidos, ou seja, a pessoa que sofre a violência ela não consegue revidar de modo, né, equivalente, ela sofre e ela não consegue sair daquela posição, ela é submetida a uma violência, né, sem conseguir se proteger de forma adequada daqueles ataques. Eu até queria ressaltar aqui que eu não coloquei casos claros reais de cyberbullying, né, aqui, que são encontrados, né, aos montes na internet, justamente porque colocar aqui poderia ser, mais uma vez, expor de novo aquela pessoa à violência. Então, não coloquei imagens mesmo que a gente não saiba quem foi que praticou, quem é a vítima, não coloquei nenhuma frase racista, né, nenhuma imagem que fosse perturbadora, né, que pudesse relembrar a vítima, né, a violência que ela sofreu em algum momento, tá? Então, voltando aqui, né, é importante dizer que o cyberbullying ele tem implicações nas relações concretas, ou seja, não é uma violência que acontece no meio virtual e fica lá somente, né? Ela pode ser uma continuidade do bullying presencial, né? Pode ter começado presencialmente aquele bullying e deu continuidade na vida real. Por exemplo, uma pessoa pode estar apanhando, né, no dia a dia, sofrendo bullying, alguém vai lá, filma, né, ela numa situação constrangedora e publica nas redes sociais. Ou seja, ela sofreu bullying e cyberbullying, deu continuidade, né? E também pode acontecer o contrário, ela começou com cyberbullying, sofrendo ataques virtuais, e isso pode ter implicação na vida real, né? A pessoa pode começar a sofrer exclusão social muito intensa no dia a dia dela, por conta desses ataques que aconteceram no ambiente virtual. Então, eu lembro de um caso que era um menino que ele estava sofrendo bullying, né, na escola, aí passaram para atacar ele virtualmente, aí a família trocou ele de escola, só que como os ataques virtuais continuaram acontecendo, os colegas da escola nova descobriram, né, ficaram tendo acesso também, então ele continuava sendo perseguido mesmo na nova escola, ou seja, as pessoas continuavam sabendo, né, vendo, né, os ataques, e isso continuava sendo frequente na vida dele, ele não conseguia abandonar. É muito mais difícil. Alguns dados, tá? Esses aqui são bem recentes, do ano passado, uma pesquisa da ONU sobre cyberbullying, fez uma pesquisa, né? A ONU fez uma pesquisa com 30 países diferentes e aí encontrou que cerca de 1/3 dos jovens pesquisados já foi alvo de bullying online, né? Já 1/3. Não foi 50% do bullying, mas é um número muito alto, tá? E dentre esses que já sofreram bullying, 1/5 deles abandonou a escola por conta da violência e do cyberbullying. Olha a gravidade, né? Abandono escolar. 37% dos respondentes brasileiros, ou seja, até maior do que a média, né, mundial, afirmaram já ter sido vítimas de cyberbullying. O Brasil foi o país em que teve mais pessoas, né, mais alunos, informando que já foi vítima de cyberbullying. Estamos no topo, infelizmente. E dentre esses, né, que responderam que já foram vítimas de cyberbullying, 36% já faltaram à escola após ter sofrido cyberbullying dos colegas de classe. Ou seja, é uma violência que começa muitas vezes na escola e vai para o ambiente virtual,
Mas aqui eu queria chamar a atenção que o cyberbullying, ele pode não se restringir à escola, né? Assim, ele pode ser provocado por pessoas de outros ambientes, pessoas inclusive desconhecidas, pessoas que a pessoa nunca viu na vida. E também, geralmente, no bullying, quem é alvo são os alunos. No cyberbullying, um professor também pode ser alvo, né? Uma outra pessoa, né, da escola, dessas relações, mesmo adulto, pode sofrer cyberbullying, praticado pelos próprios alunos. Os protagonistas, quem são? Tanto do bullying quanto do cyberbullying. A gente nomeia, né, como vítimas, como agressores e como espectadores. Dentre os espectadores, assim, tem algumas pessoas que fazem a diferenciação também dos tipos de vítimas, né, que tem aquelas que são agressoras, né, eu fiz de modo, sintetizei aqui como vítimas agressores, e dentre os espectadores foi que eu fiz uma diferenciação, né, trazendo entre aqueles que são passivos, que são aqueles que veem o bullying acontecendo, não concordam, mas eles não se metem porque eles não querem ser as próximas vítimas. Tem os outros que são ativos, né, que são aqueles que dão apoio moral aos agressores, que ficam, no caso do bullying, né, na vida real, né, ficam lá dando risada, incentivando a continuação. E tem aqueles neutros que não se incomodam, que observam, mas que parecem que não se incomodam com a violência que está sendo praticada. No mundo virtual, a gente tem um pouco de diferença, né? Tem os espectadores, que são aquelas pessoas que olham, mas a gente, por exemplo, quando você recebe uma imagem de uma pessoa obesa com uma piada e você repassa, você está fazendo parte daquela agressão, você está ajudando a compartilhar uma imagem que é ofensiva, né, para aquela pessoa. Se você curte, né, uma piada racista ou homofóbica ou né, de qualquer tipo desse, né, que seja ofensiva para a pessoa, mesmo que você não conheça, você também está fazendo parte, né, do cyberbullying. Se uma pessoa coloca, né, uma imagem e alguém faz comentários embaixo, dizendo, achando engraçado, ou dizendo que aquela pessoa não deveria existir, que devia se matar, né, são alguns comentários que talvez sejam os que mais machucam, essas pessoas também fazem parte são pessoas que estão sendo agressoras também, ou no mínimo espectadoras, porque elas estão compartilhando e elas estão divulgando aquele material. Então, curtir, encaminhar mensagens, encaminhar imagens, vídeos, fazer comentários, ou simplesmente o fato de você não denunciar, também pode configurar como sendo parte, né, você ser espectador, né, somente dar risada, não curtir lá, mas eu dei risada. Então, indiretamente, você está participando do cyberbullying. Bom, e as características, né? O que é que diferencia? A gente pode dizer que há um sofrimento muito intenso nas vítimas, né? Especialmente pelas características do cyberbullying, que ele parece que não tem limites, parece que nunca vai acabar, né? É muito fácil de multiplicar, uma pessoa manda para outra, às vezes mesmo quando há, né, uma orientação para que aquele vídeo, aquela imagem seja apagada, alguém pode ter salvo, né, no computador pessoal e depois voltar a compartilhar a imagem. Então é bem complicado de você eliminar, né, com essa prática, né, com os vídeos, as imagens. A propagação ela pode ser interminável, ou seja, a pessoa nunca se livrar daquilo ali, né, para sempre, aquelas imagens, né, e aquela história às vezes fica difundida sem fim na internet. Uma outra característica também é que enquanto né, no bullying real, a vítima sabe quem é o agressor, conhece, né, pode identificar quem foi. No caso do cyberbullying, o agressor ele às vezes consegue o anonimato usando nicknames, né, que são apelidos, pode usar nome de pessoa conhecida, personagens famosos, então ele fica no anonimato e ele às vezes não é identificado, é bem difícil, né, fazer essa identificação. Algumas pessoas, né, alguns agressores chegam a criar páginas específicas para divulgar, né, boato depreciativo, insulto, ameaças, imagens constrangedoras da pessoa. Então é bem intenso, né? E aí tem um exemplo que é da Lizzie Velasquez, que é essa moça aqui, ela tem um distúrbio que faz com que ela não consiga ganhar massa muscular, por mais que ela coma. Vocês depois podem procurar aí na internet, tem vários relatos dela.
E ela, acho que foi no final da adolescência, ela estava acessando a internet, mexendo, e ela viu lá uma chamada que era assim, a mulher mais feia do mundo, né? Ela também tem um problema de visão que não dá para ver aqui nessa imagem. Então, quando ela clicou, ela viu uma foto dela, né? E o agressor, ele continua, né, assim, fazendo ataques. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas até a última vez que eu tinha visto, ele continuava insistindo, né? E aí os comentários eram desse tipo, que uma pessoa dessa, ela devia se matar, que ela devia desistir de viver, que se fosse ela, se estivesse no lugar dela, já teria se matado. Então foi muito chocante quando ela viu aqueles comentários, né, sobre ela, com pessoas que ela nunca tinha visto na vida, que não conheciam ela, não sabiam quem ela era. Né? Ela ficou no primeiro momento impactada, depois ela foi contar, e hoje em dia ela faz, né, palestras, tem um TED em que ela vai falar um pouco sobre ela mesma, né, sobre a história dela, sobre os objetivos dela na vida, alguns desses ela já alcançou, e eu deixei o link lá no AVEF para vocês assistirem. Por favor, assistam, que é muito legal. E aqui as formas de bullying, né, as principais formas de cyberbullying. Então, aqui tá lá, tem essa imagem tá lá no Senado, tá? Calúnia, né? Afirmar que a vítima praticou um ato criminoso em perfis de redes sociais e grupos de mensagem. Pode dizer assim, ela roubou, ela furtou, né? Então, é calúnia. Difamação, postar em páginas de redes sociais e grupos de mensagens informações que atinjam a honra da vítima. Ela saiu, foi para a festa e pegou todo mundo, né? Ou qualquer outro tipo semelhante, né? Injúria, qualquer opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra que seja depreciativa em redes sociais e mensagens. Então, mensagens racistas, por exemplo, né? São crimes de injúria. Ameaça, receber qualquer tipo de ameaça via mensagens, inbox ou mensagem de texto via celular, né? Ameaçar a pessoa, que a pessoa faça alguma coisa. É próximo também do outro, né? Que é constrangimento ilegal, que é ameaçar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em meio virtual, como por exemplo, pedir para que ela ligue a câmera, porque e aí às vezes vem junto a questão da ameaça. Se você não ligar, eu conheço sua casa, eu vou fazer algum mal para sua família. Então, às vezes, esses dois estão bem ligados. Mas é isso, constranger a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Mande uma foto para mim sua de né, nude, e a pessoa às vezes não quer fazer aquilo e se sente constrangida. E aí pode ser mais um passo, né, mais um material para aquela pessoa continuar praticando cyberbullying, às vezes já fazendo ameaças, né, de divulgação daquela imagem. Falsa identidade, que a gente falou agora há pouco, que é a utilização de perfis falsos para entrar em sites de relacionamento ou usar a foto de um desafeto para criar perfil falso. Né? Então, a pessoa fazer de conta que é outra, é uma mulher fazendo de conta que é um homem, tentando, né, manter um relacionamento com outra pessoa. Então, teve um caso que foi clássico, né, nos Estados Unidos, em que uma vizinha, né, adulta até, começou a conversar com uma menina adolescente, começaram a namorar virtualmente, ela com um perfil falso, e depois de algumas semanas de namoro, né, virtual, ela falou, né, uma frase bem ofensiva de que ela devia, eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas que ela não devia ter vergonha de existir. E aí a menina, né, em seguida, acabou se suicidando. Foi um caso que teve uma repercussão enorme nos Estados Unidos. Perturbar a tranquilidade, que é o envio de mensagens incômodas frequentemente. Isso pode caracterizar uma contravenção, não é crime, né? Mas aqui pode ser uma contravenção. Fica incomodando a pessoa com mensagens o tempo todo. Bom, os aspectos psicológicos, né? Aqui até eu coloquei a foto de um livro de um menino que sofreu bullying, né? O nome do livro é Não Quero Ir à Escola, para a escola. Então, geralmente, quem sofre agressão não costuma comunicar, sofre sozinho, né? E aí tem alguns dados da ONU, daquele relatório que eu falei mais cedo, que fala que tanto as vítimas quanto os agressores sofrem, né, em termos de desenvolvimento pessoal, educação e saúde. E os efeitos, né, do bullying podem ser muito longos, né, bem extensos na vida, até a vida adulta. Então, é muito importante a gente ter uma atenção séria para essa questão do bullying, do cyberbullying.
Inclusive fala assim que às vezes as oportunidades que surgem no desenvolvimento muitas vezes não são aproveitadas porque a pessoa está com impacto, né, muito impactada pelos efeitos do bullying que sofreu anteriormente. Embora a pessoa não fale, ela se comunica, né, indiretamente. Ela comunica através de alterações no comportamento. Como a gente até já mostrou alguns dados, às vezes a pessoa começa a não querer mais ir para a escola, né? Quer abandonar, às vezes deixa mesmo de ir para a escola. Às vezes há uma alteração no rendimento escolar, a pessoa pode ficar mais calada, pode ficar um pouco mais agressiva, em alguns casos começar a demonstrar sinais de tristeza, de depressão. Então, são alguns aspectos que chamam a atenção. Toda alteração, né, psicológica, né, ou comportamental é sinal de que algo está acontecendo e é preciso ser investigado, né? Mesmo que a pessoa não fale imediatamente, é preciso estar atento. Bom, e finalizando, gente, embora esse tema seja muito amplo, né, eu tentei ser o mais breve possível, o que a gente pode fazer e deve, né, é se mobilizar, né, mobilizar em qualquer espaço que você esteja, fazer campanhas, discutir, falar a respeito, né, falar a importância de respeitar o outro, né, as diferenças, que não há nada que justifique um ataque, né, a uma outra pessoa, né, fazer campanhas mesmo a favor da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Né? Existem vários filmes, vários vídeos produzidos inclusive pela Unesco, desde criancinhas, né, até níveis maiores, né, no ensino médio, que podem ser utilizados para fazer essa mobilização. Então, é possível, né, prevenir, né, o bullying, preparar as crianças, né, para que elas não pratiquem, e eu acho que esse é um papel importante da psicologia. É isso, gente. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.